Opa, maravilha! Que bom ter você aqui comigo. Você que é dono de oficina e não me conhece, eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, oficina situada na cidade de Osasco. Estou muito próximo da divisa ali, São Paulo com Osasco. A maioria dos meus clientes são de São Paulo. A maioria dos meus clientes são clientes que nos procuram através das redes sociais, através da internet. Mas para você, dono de oficina, eu quero fazer hoje uma aula, um bate-papo, ou trazer uma informação para você de uma dor, de uma dificuldade muito grande de muitos donos de oficina. Sei que não é fácil, o que a gente vai falar hoje aqui, não é da noite para o dia também que você consegue desenvolver isso, mas tenha ciência de que Deus está com você e Ele quer que você rompa essas barreiras para que você atinja os seus objetivos. Eduardo, sobre o que iremos falar hoje? A gente vai falar sobre o poder da ação, o poder que tem você agir em algumas situações que não é costumeira do dono de oficina, é aplicar ou agir. Então, quando você deixa de agir para cima de algumas situações, isso traz consequências. Consequências essas que por si só não vão ser eliminadas de maneira nenhuma. Como eu já venho fazendo esse trabalho de mentoria para dono de pequena e média oficina, então, fora os alunos que já compõem a mentoria, existem outros que conversam comigo, expõem suas dificuldades. Ali eu já chego até a fazer trilhar um plano de ação para eles, mas assim, rapidamente já parece que vira fumaça, some e ele volta para aquele problema anterior. Olha só que interessante. Quando eu falo sobre plano de ação ou partir para resolver problemas dentro da oficina mecânica, dentro da sua oficina mecânica, o que que acontece? Eu fiz até algumas anotações aqui para eu não perder, né, a linha de raciocínio, o foco para te passar as informações mais claras possíveis. É normal de todo ser humano fazer o quê? Buscar uma certa tranquilidade, uma comodidade. Sem dúvida nenhuma. Você vê que essa quantidade de oficinas que tem resultado é uma quantidade muito pequena, enquanto uma grande maioria sofre constantemente com alguns problemas internos dos quais não são resolvidos. Quando eu falei que Deus não quer isso para nós, é uma grande realidade. Eu tenho certeza. Deus, ele quer prosperidade, ele quer abundância, ele quer que você seja feliz com o seu sonho. O seu sonho é a sua oficina mecânica. Lá atrás, o meu sonho era a Tagma. E aí, quando a gente começou a trabalhar, eu e a minha esposa Roberta, o que que aconteceu? A gente começou a se deparar com muitos problemas, dos quais a gente nem imaginava que, sendo um dono de oficina, nós teríamos. Mas assim, confesso que tinha hora assim que a vontade de parar era maior do que a vontade de continuar. Mas dentro do meu coração ardia num algo muito forte para que isso não acontecesse. E aí, realmente, com muita dificuldade, eu fui colocando em prática muitas coisas dos quais os resultados vieram. E outra, depois que você aplica, que você se encontra, começa a fazer o que precisa ser feito, os resultados vão começar a vir, mas ainda a tendência de arrastar você para não mais fazer. E outra, temos que continuar. Algo que é muito claro dentro das oficinas mecânicas hoje é o seguinte: ou você está crescendo ou você está morrendo. Não existe uma linha tênue de estabilidade. Estabilidade é igual à morte. Pensa bem. Talvez você esteja pensando aí, Eduardo, eu não estou correndo atrás de curso no momento, minha oficina está estabilizada, né? Estou conseguindo pagar as contas. Na verdade, se você pensar a fundo, na velocidade que vem a área da reparação automotiva, ela está em constante evolução.
Então não existe esse papo de que você está estável e um outro ponto está em evolução. O que vai acontecer? Vocês vão se cruzar e automaticamente as coisas que estão acontecendo vão continuar crescendo. Só que quando você redireciona essa estabilidade para crescimento, o que acontece? Você acompanha e é muito mais beneficiado por isso. Por isso que toda mudança ela gera uma dor. Toda mudança ela gera desconforto. E não é normal do ser humano gostar do desconforto. Gosta do estável, gosta de se enganar, gosta de sabotar a própria mente. Mas o intuito maior é justamente o quê? É falar sobre isso. É como que eu faço para poder sair dessa estabilidade, que é igual à morte, para que você continue crescendo, evoluindo e mudando os resultados. Pois bem, antes de mais nada, você, dono de oficina, precisa fazer uma reflexão sobre você. Você precisa entender perfeitamente quem é você. Como está a sua vida atualmente? Estou falando isso, tudo que eu vou trazer aqui para você desses tópicos, eu quero trazer por quê? Porque é baseado em cima do que aconteceu com o Eduardo e baseado em cima dos alunos da mentoria da Mecânica da Mente e baseado em cima de donos de oficinas que eu tenho conversado. O primeiro ponto é analise sobre você. É normal de todo ser humano, às vezes, culpar o próximo, culpar o outro pelos maus resultados dentro da oficina mecânica. Às vezes, assim, eu já ouvi do tipo, minha esposa não me ajuda. Ah, colaborador só quer saber do dinheiro no fim do mês. Ah, o país está muito difícil. A pandemia me quebrou. Não é só eu não, tá todo mundo quebrado. Então, isso daí é algo que você está transferindo uma responsabilidade que é sua para outros. E esses outros nem ao menos se importa de querer resolver isso para você, porque não é função deles. Então é por isso que eu quero trazer essas informações. Faça uma reflexão sobre você. Seja autorresponsável. Crie essa autorresponsabilidade para você. Por que eu estou falando de autorresponsabilidade? Porque você é o único responsável pelos seus resultados, sejam eles positivos ou negativos. É isso mesmo. Sua família, seu casamento está indo bem? Parabéns, é mérito seu. Seu casamento está ruim, está uma porcaria? Mérito seu. Seu casamento está ruim ao ponto de que a sua esposa já não quer mais conviver com você, ou até já tenha se separado de você, já tenha largado de você. Parabéns, mérito seu. Nossa, Eduardo, mas por que você está falando desse jeito? Você não conhece minha esposa? Pois bem, nós não podemos transferir a responsabilidade. Hoje a gente está falando aqui sobre plano de ação, sobre você mudar, você ter atitude, você resolver o que precisa ser resolvido dentro da sua oficina. Por isso que eu comecei com esse ponto. Faça uma reflexão sobre você. Busque saber aqui o que é dentro de você que de uma certa forma não tem trazido um resultado positivo. E se autoanalise. A Bíblia diz num determinado ponto ali do livro de Coríntios, que fala assim: analise-se, pois o homem a si mesmo. Então ele não fala assim, culpe os outros pelos maus resultados. Não. A Bíblia fala, analise-se, pois o homem a si mesmo. Você olhando para si mesmo, você vai descobrir que tem muitas coisas que você precisa fazer o ajuste. Será que se você perceber que você sempre critica os outros, mas você nunca critica você? Você sempre fala mal dos outros, aqueles que estão tendo um resultado, aqueles donos de oficina que estão com a sua oficina estabilizada, com ela, com um nome bacana na internet, você fala lá, tá querendo se aparecer, é um falso. Por que ao invés de você olhar com esse olhar ruim, você não passa
Quais são os resultados que eles estão tendo? O que é que ele está fazendo que eu não estou fazendo para que realmente aconteça essa diferença entre a oficina dele ter muito resultado e a minha tá com resultado pífio? Quando você fala de autoanálise, procura saber, você é um gestor? Você é um gestor interessante? Você é um gestor da sua oficina que motiva os seus colaboradores, que cuida deles, que entende a necessidade deles? Você é um líder eficaz? Não? Muito bem. Você tem atendido legal seus clientes? Você tem cuidado deles da maneira como tem que ser cuidado? Você tem olhado para a sua oficina e você tem visto o ambiente físico? Ele está de acordo? Você é um bom líder? Por isso que a gente falou justamente esse primeiro tópico. Analisa você, faça uma auto-reflexão. Para o final, eu vou dar alguns tópicos para que você possa melhorar acerca disso, mas é necessário que você encontre agora sim, ó, pare, olha no espelho, ou pega aí a tela do celular, como se você fosse fazer uma selfie, olha para você, pergunta assim, e aí, tá tudo bem com você? Quando você pergunta para você mesmo, você não consegue se enganar. Da mesma maneira que você não consegue enganar a Deus, você também não consegue se enganar porque você sabe quem você é. Mas isso tem jeito, você consegue mudar. Eduardo era dessa forma, adorava criticar os outros. Até o dia que eu tive um encontro comigo mesmo, porque o próprio Deus fez isso comigo. E aí é uma transformação, é um algo impressionante para que as coisas fluam dentro da sua oficina mecânica. Então vamos lá. Próximo ponto que a gente costuma abordar é o seguinte: tudo bem, Eduardo, já me autoanalisei, eu tenho que fazer algumas mudanças, pronto. Você já entrou no âmbito da consciência. Agora, vamos fazer o seguinte, agora vamos entrar num outro ponto aqui. Quais são os objetivos que você quer estabelecer? Vamos falar assim, esse particular, você já descobriu, não vamos falar sobre isso agora. Agora vamos entrar no outro ponto. Eu só trouxe a consciência para você de que se você estiver bem, se você se estruturar, automaticamente você vai conseguir realizar as outras façanhas. Agora vamos para dentro da sua oficina. Legal, você já fez uma autoanálise dela também, porque você é o gestor, você sabe como estão os números, como estão as finanças, como está a sua conta bancária. Sua conta não, a conta bancária da sua oficina. Como é que ela tá? Tá saudável, não tá? Os números, você tem controle dela? Você sabe quanto existe de faturamento na sua oficina? Você sabe quais são os seus custos fixos, os seus custos variáveis? Você sabe o quanto você tem de lucratividade da sua oficina? Você sabe o quanto você quer de lucratividade para a sua oficina? Pois bem, então vamos lá. Se você não tem esse controle, vamos pegar assim no geral, vamos imaginar assim vários setores que nós temos dentro da nossa oficina mecânica. Primeiro setor, os números, né? Segundo setor, estrutura física. Terceiro setor, time, né? Ou os colaboradores ali. Então, quarto setor, atendimento ao cliente. Vamos imaginar essas 4 ou 5 situações: números, ambiente físico, time e clientes. Vamos colocar essas 4 aqui. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar dessas 4, você olhando qual é que você considera a mais importante que você precisa. Você vê que nesses 4 tópicos eu não coloquei a execução de serviço. Por quê? Para quem quer agir, quem quer fazer mudança dentro de uma oficina mecânica, o seu foco já está todo nisso. A sua área de fuga é arrumar carro. A sua zona de conforto é arrumar carro. E todas as outras, os outros setores são negligenciados. Por quê? Porque você tem dificuldade para desempenhar isso. Ou talvez você acredita que você não nasceu para os números. Você não nasceu
para deixar tudo em ordem. Você não nasceu para ser um líder dos seus colaboradores. E você, de uma certa forma, atende mais ou menos o cliente. Você não atende bem o seu cliente. Então, assim, ó, deixa o carro, me passa o defeito, mas o que você quer está escondido lá dentro do capô, no conjunto motriz lá, para você fugir das suas responsabilidades que você tem com os outros pontos. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, você já fez essa autoanálise e você olha esses setores. Então, vamos fazer. Eu considero que o setor financeiro preciso mudar é o primeiro. A estrutura física está muito bagunçado, está muito feio, tudo desorganizado. Você considera o segundo. O terceiro, as pessoas, os colaboradores. E o quarto, o cliente. Por quê? Se você não tiver a par dos números, você não consegue fazer as outras coisas. Você não consegue organizar a oficina, fazer uma pintura, uma mudança. Você não consegue contratar. Você não consegue contratar colaboradores e você também não consegue, de uma certa forma, fazer uma divulgação para poder receber e atender bem os clientes. Eduardo, olha, eu já tentei fazer planilha, eu já tentei anotar, mas é muito difícil. Olha só as palavras que você fala para você mesmo, ou você profere. É nesse ponto aqui que eu quero fazer uma abertura, eu quero fazer uma fissura, enfiar uma ferramenta aqui e abrir e trazer luz para dentro dessa situação. É muito difícil você criar forças para você solucionar situações de dores. Muitas pessoas existem dores na alma que elas buscam fuga. Por exemplo, por que muitas pessoas gostam de sair para balada, beber, usar droga, fazer um monte de coisa? Por quê? Porque na verdade ela está tentando ali criar um band-aid sobre uma ferida interna, e do qual acha que por si só vai curar. E não, você vai precisar fazer um diagnóstico, e você entende de diagnóstico, porque os carros entram com defeito na sua oficina e você faz o diagnóstico. Então é necessário o quê? Você fazer esse diagnóstico. O que é que está acontecendo com essa ferida? O que é que está causando dor? Seja aí num especialista, num médico, ou no caso aí da sua oficina, você pedir ajuda para quem entende dessa parte. Hoje nós temos aí, inclusive isso aqui na mentoria da mecânica da mente, nós temos uma aula que nós falamos sobre os números. Ali a gente dá um passo a passo para que você possa, sem dúvida nenhuma, encarar. Mas isso é muito dolorido, é muito ruim. Porque a partir do momento que você faz um levantamento de custo fixo, custo variável, que você levanta o quanto você gasta de forma particular, quando você tem os números, você vê que tudo aquilo está totalmente errado, está totalmente o contrário do que era para ser. E ali isso vai causando uma dor, um constrangimento. Muitas pessoas acabam deixando de lado. Mas para vencer é necessário ter muita força de vontade, muita garra, muita determinação. E da onde você tira isso? Você tira de um Deus que quer te abençoar, e você tira de dentro de você mesmo. Pessoas podem te ajudar, pessoas podem te auxiliar, mas a maioria das pessoas não conseguem fazer o que é para você estar fazendo. Não é fácil. Por exemplo, eu gosto de citar muitos exemplos, mas assim, até por conta disso, né, o tópico aqui que é você definir objetivos. Como eu vim da área esportiva, hoje eu não atuo mais como jogador, mas mesmo assim eu gosto de manter a atividade física em dia. Então como que eu faço? Geralmente eu sempre separo ali alguns dias na semana para que eu possa ter uma atividade física. Para quê? Para manter. Porque eu não posso de maneira nenhuma descuidar, porque se você descuida pode acontecer uma elevação de peso, pode ter um descontrole hormonal, pode ter um descontrole aí
interno, do qual você possa ter outras alterações, do qual pode minar suas energias. Então eu gosto do que? Eu gosto de correr. Na verdade, eu não gosto de correr, mas eu preciso correr. Olha só, eu não gosto de correr, mas eu preciso correr porque é uma atividade que pode manter ali de forma regular a minha estrutura física e me dar força para atingir os meus objetivos. E aí eu escuto assim, ó, Eduardo, é fácil para você, porque você sempre praticou esporte, então para você correr é fácil. Quem disse isso? Toda vez que eu vou correr, que eu seleciono ali um sábado para eu ir correr, primeiro que já é aquela luta para acordar. O corpo sabe, a sua mente sabe que se você, no caso de eu não trabalhar de sábado, se você não trabalha de sábado, você sabe, nossa, meu, hoje é um dia que eu tenho para descansar, que eu posso isso. Mas quando você é determinado e você levanta e vai correr, aí no caso eu falo, não, eu vou tirar esse momento que é para mim. E eu vou lá correr. Naquele momento que eu começo a correr, parece que as pernas estão duras, parece que falta o ar, e ali o corpo já quer, não, para, que eu não tô aguentando, né? Tá ruim, tá incomodando. Só que ali eu faço assim, eu falo, não, eu prometi para mim mesmo que eu vou fazer tal trajeto e que eu vou correr em torno de 5 a 7 quilômetros, que é esse trajeto. Aí eu começo a colocar, não, eu vou correr o trajeto completo. Eu vou executar, eu não vou me sabotar. Eu não posso ouvir essa voz que está falando para eu parar. E em cima disso, o que que acontece? Em cima disso, eu consigo ali romper aquela barreira do início. Para você fazer qualquer coisa dentro da sua oficina, se você vai organizar os números, se você vai organizar a estrutura física, se você vai organizar os colaboradores, se você vai organizar-se com os clientes, até você romper essa primeira barreira ali, é muito difícil. Você vai ter muita vontade de parar. Você vai querer, ao invés de correr para sentar, para organizar uma planilha, você vai querer correr para o capô do carro para você arrumar, para você fugir disso. Só que se você arrancar forças de dentro de você e saber que eu não gosto, mas eu preciso fazer, e você fala assim: eu sou uma pessoa determinada, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu não vou sair daqui enquanto eu não resolver isso. Quando você começa a falar para você mesmo, você já começa a ativar sensores, a ativar, né, substâncias internas do qual vai te dar força para você fazer isso. Toda vez que você pensar em desistir, você bloqueie esse sentimento. Sabe quando você vê alguém fazendo um serviço de má qualidade e você fala assim: peraí, você vai ver que vai ter um resultado no final. Você vai trocar um amortecedor e tá lá, pá, pá, fazendo aquela barulheira, batendo, puxando com força. Você sabe que no final, mesmo ele fazendo dessa forma, que o que que vai acontecer? Ele vai ter um resultado no final, depois ele vai. Mas aquelas pancadas, ela pode gerar consequência, ela pode quebrar outros componentes, sabe? A pessoa não está satisfeita com aquilo e você se sente indignado com aquilo. Você fala, não, rapaz, eu vou ter que fazer assim, assim, sabe? Sabe esse sentimento que você tem relacionado a isso? Pois é. Vamos fazer o seguinte, começa a criar isso também em você quando você precisa resolver acerca dos números. Quando você precisa resolver acerca da organização da sua oficina. Quando você precisa ter realmente sobre os seus colaboradores e sobre os seus clientes. Defina objetivos. Veja o que é que você quer para a sua oficina. Coloca lá sobre o financeiro. Qual é os objetivos financeiros que você quer? Quais são os objetivos de organização que você quer? Qual é o time que você quer ter dentro da sua oficina? Quais são os clientes que você quer que leve o carro na sua oficina? Escreva, coloca no papel isso. Coloca no papel
Escolha desses 4 quais são o primeiro, o segundo, o terceiro que você tem que colocar. Depois que você fizer isso, estabeleça um prazo para que você conclua isso. Estabeleça ali situações assim que você fala assim: "Meu, eu vou fazer. Os números da minha oficina vai estar todos certinhos ali daqui 30 dias. Essa organização que eu preciso fazer na minha oficina, pintar, tirar algumas coisas de dentro que estão sujas, eu vou dar 2 meses. Em relação aos colaboradores, em 3 meses eu vou estar com o time formado. Quarto, em 6 meses eu vou fazer uma reestruturação dos meus clientes, eu vou trazer mais clientes, eu vou demitir aqueles clientes que infelizmente têm sugado a minha energia também. Eu já tenho uma energia meio baixa, ele já está sugando, e você fazer o quê? Fazer essa transformação. Então é isso que você precisa fazer. Colocar prazos, estipular tempo. Outra, sobre a sua maior dificuldade que você tem, seja pelos números, seja sobre a organização, seja sobre uma liderança de um time, ou seja sobre clientes, você precisa estudar, buscar informações. Hoje nós estamos cercados de tudo quanto é lado de informação. Se você pegar ali através do YouTube, você vai colocar assim, como faço uma planilha, como organizo, como gerenciar, como fazer a gestão dos números do meu negócio. Você vai ver que tem inúmeras pessoas ensinando. Outro ponto que você pode fazer também, estudando. Peça para que alguém te ajude. Pessoas. Fala assim, eu preciso tanto isso, você me ajuda? Se for o caso, pague. Quando você paga para alguém te auxiliar, mentorar você, ser um cuidador ali para que esteja cobrando de você isso, os resultados melhoram, se tornam mais rápido. É lógico que ele não vai fazer o que você tem que fazer. Mas o fato de ter uma pessoa falando assim, não, você tem que fazer isso, vamos. Aí isso vai, de uma certa forma, ajudar a ativar você. Não crie raiva. Você tem que criar uma ira positiva de que a sua situação que você está vivendo não é a situação adequada. Não é isso que Deus quer para você. Então você tem que ter raiva, ódio do que você está vivendo hoje. Você tem que entender que aquilo está atrapalhando de você ser uma pessoa mais produtiva, mais feliz, mais próspera. Você não tendo os números da sua oficina, você está impedindo de você entregar o melhor para a sua oficina. Você está impedindo de entregar o melhor para a sua família. Está impedindo de você entregar o melhor para os seus colaboradores, de você entregar o melhor para os seus clientes. Você tem que alimentar essa ira positiva de que aquilo não vai te vencer. Isso é o que está faltando às vezes para você ativar dentro de você e resolver o que precisa ser resolvido. Vai ter que estudar, vai ter que criar habilidades diferentes da que você tem. A habilidade técnica, você já está bom, você é um excelente profissional. Agora está na hora de distribuir isso. Ele não pode ficar pesado só para um lado. Se você colocar dentro de um carro ali um peso muito grande só lá atrás, no canto direito, o que vai acontecer? Se você perceber, a estrutura física do carro, ela é toda distribuída para que o carro tenha um desempenho de forma correta, tenha estabilidade, para que você possa conduzir o veículo em segurança. Então, tudo ali, né, você tem um balanço, tanto que quando vai, né, é, é, o carro está andando e ele está trepidando na estrada, faz um balanceamento dessas rodas. Para quê? Para ter um equilíbrio, para ter um ajuste. Tá? Agora chegou a hora de você entender que se você só ficar na parte técnica, isso daqui não vai ser positivo.
não vai trazer resultado para você. Então vamos começar a equilibrar tudo isso. Sair um pouquinho dessa parte técnica, montar um time para que auxilie você, para que você consiga desempenhar bem. "Ah, Eduardo, por enquanto ainda eu não consigo, não tenho muitos colaboradores", então tá bom. Você vai escolher um horário, seja antes de você abrir ou depois do horário de trabalho, para você executar esses números. Eu aconselho você, eu já trazendo uma solução bacana aqui, ó. Eu aconselho a você fazer com que seja de manhã. Você acorde mais cedo para começar a fazer isso. Por quê? Porque a sua mente já está mais descansada, a sua mente já está mais aberta. Você vai aplicar aquilo, depois você vai fazer as outras coisas ao longo do dia que você está acostumado a fazer. Se você aplicar energia ali no trabalho, no dia a dia, arrumar carro e você deixar para o fim do dia, você não vai ter força, você não vai ter energia para que você possa colocar em prática o que precisa ser colocado. Sentar na frente do computador e fazer uma planilha, anotar no caderno todos os gastos ou analisar tudo. Às vezes o fim do dia não é a melhor hora. Faça de manhã aquilo que você tem mais dificuldade em fazer. Por quê? Porque ali é o romper, é que nem eu falei, você vai estar mais descansado. Você vai estar com a mente mais, né, ali pelo menos pela noite você passou, você vai exigir um pouquinho mais de energia. Depois aquilo que você vai fazer ao longo do dia, você já está habituado a fazer todos os dias. Trabalhe hábitos que você não tem em determinados horários para que você tenha resultados diferentes. Eu vejo muita gente, muitos donos de oficina, querendo fazer as coisas e não conseguem. Mas eu falo para você, ande com pessoas que apliquem e que realizam. Chama essas pessoas para almoçar, para jantar, para um bate-papo. Olha só que situação. Agora, se você busca um local onde tem pessoas que só falam situações negativas, só critica, só fala mal da vida dos outros, só fala que o país está ruim, só fala que a situação está ruim, que só tem cliente chato, que não tem colaborador, você vai estar colocando para dentro de você coisas negativas que vai fazer com que você continue em queda da sua energia e não resolva os problemas que precisam ser. Agora, quando você busca pessoas que só fala coisa positiva, só tem a mente aberta, só tem projetos, só quer realizar, conquistar, vencer, o que que vai acontecer? Você vai falar, meu, o que que você faz para ter essa energia toda? Não, meu, é porque eu quero realizar isso. Eu vou falar uma realização particular minha que eu tenho aqui, ó, anotado na porta de trás do meu escritório. Está estampado a imagem. Eu quero levar minha filha e minha esposa para conhecer Paris. Então, assim, quando eu fico imaginando o dia que isso acontecer, a alegria que vai ser da minha filha, a alegria que vai ser da minha esposa e a alegria que eu vou sentir de ver a realização delas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar isso todo dia ali na oficina. Eu vou entregar o meu melhor para o cliente, eu vou cuidar dos meus colaboradores, porque esse conjunto é o que vai me ajudar a realizar isso. Então, você sentir o prazer da alegria de quando eu estiver nesse local é algo que até me arrepia. Então, é interessante que você entenda o futuro. A Tagma não era organizada como ela é hoje. Quando eu entrei lá, era uma bagunça violenta. Quando eu comprei. Ali a gente foi trabalhando pouco a pouco, chegou um determinado período que a Roberta veio me ajudar. Aí isso já me trouxe um ânimo a mais. E ali a gente começou a fazer um plano de ação de organização da estrutura da oficina. A gente começou, a gente separou a oficina, a parte da organização, por setores. Nós organizamos pontos ali que tinham um acúmulo muito grande de peças estocadas, peças velhas que era para fazer teste. Eliminamos essa parte. Depois a gente foi para um outro ponto de comprar uma prateleira para organizar outros pontos. Depois a gente separou bonitinho lá onde seria a recepção.
tiramos um computador velho, colocamos um computador novo. Depois a gente foi e fez um planejamento para colocar um piso claro na oficina. Depois que a gente colocou o piso claro, a gente fez a pintura externa e interna da oficina. Então a gente foi dividindo esses pontos. Por quê? Porque na minha cabeça estava assim: eu quero uma oficina limpa e organizada. Aí eu começava a imaginar eu entrando ali na Tagma, vendo tudo pintado, tudo bonitinho, tudo organizado, os carros posicionados bonitinho, pintado, piso branquinho, claro ali. E eu comecei a imaginar. E isso dentro de mim começou a criar uma alegria muito grande. De desfrutar isso, eu falo, meu, eu quero ver isso acontecer. E começamos a trabalhar com afinco, gerar energias positivas, andar com pessoas que realizavam. E o que que aconteceu? Conseguimos organizar todos os setores e hoje nós temos a Tagma linda e maravilhosa. Qual o benefício que isso traz? É um benefício que não é só para Eduardo. É um benefício para os clientes, que eles chegam. Isso dá uma autoridade para você. Quem é que não gosta de limpeza e organização? Deus é um Deus organizado. Deus não é um Deus de bagunça. Quem gosta de bagunça é o inimigo das nossas almas. Então, por que que a gente vai alimentar a vontade do inimigo se Deus quer a organização, quer tudo sob controle? Esse benefício da limpeza e organização, além de passar para os clientes e eles sentirem essa energia boa, tem os colaboradores, eles também vão se sentir felizes de trabalhar num local organizado. E vai ser muito bom para você, vai ser muito bom para os seus colaboradores, para os clientes. Vale muito a pena. Comece a imaginar. Eu vou encerrar essa aula, essa conversa, falando justamente isso. Deus é um Deus de organização, não é um Deus de bagunça. Deus trabalha na organização, no controle, nos números, no lucro, num time bacana, num time que veste a camisa, em clientes que sentem prazer de trazer e valorizar o seu serviço. Isso é o que Deus quer para você. Agora, o que o inimigo seu quer é que você perca a sua família, afunde a sua empresa, tenha colaboradores horríveis e clientes péssimos que te trazem dor de cabeça. Eu quero encerrar por aqui essa aula, mas fique conosco porque eu tenho mais conteúdos para trazer para você. Então, não deixa de seguir a gente. Não deixa de fazer o que precisa ser feito. Voltando no início da nossa conversa, busque fazer uma autoanálise de você. Se você quiser conversar comigo acerca disso, eu estou à disposição para te auxiliar com a mecânica da mente. Então não fique de fora, tranquilo? Estou aqui para auxiliar como um dia eu fui auxiliado. Estou aqui para, de uma certa forma, motivar você a agir, a sair dessa zona de conforto e resolver. Porque um dia alguém se importou e mostrou isso para mim e falou: agora você siga esse caminho. Se para mim e para outras pessoas que já fizeram parte e fazem parte da mecânica da mente está dando certo, por que para você não vai dar certo? Fechou? Então eu aguardo você aqui ou nos próximos vídeos, ou eu aguardo um contato seu, mas não queira mais ficar nessa zona de maldição da sua oficina. Tenha uma oficina próspera, tenha uma oficina abençoada. É isso que Deus quer para você, para sua família, para os seus colaboradores, para os seus clientes, ok? Valeu, um abraço.